Poderoso e amado é o Senhor Jesus. Você crê que Ele tem uma palavra poderosa para te entregar neste momento? Siga declarando aí onde você estiver. Fala porque o teu servo ouve. Fala porque a tua serva ouve. É Deus quem vai falar com você. Eu tenho certeza que a sua semana foi uma semana coberta, dirigida, livrada pela mão do Senhor Jesus. E se você está aí, se eu estou aqui, é porque Ele cuidou de nós. Por isso eu quero te convidar a adorar, meditar e glorificar no nome santo do Senhor Jesus, porque Ele tem uma palavra poderosa para o meu e para o seu coração. Eu sempre digo que é motivo de alegria compartilhar uma palavra contigo, porque eu sei que a palavra que Deus Ele falou, o meu coração vai falar também com você aí do outro lado, em nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aleluia. Que os céus falem contigo neste exato momento. Vamos adorar ao Senhor Jesus. Aleluia, tributar toda a honra, toda a glória a Ele, porque somente Ele é digno de receber todo louvor e toda a adoração. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Vamos adorar? Aleluia, Jesus. Aleluia. Que Ele seja adorado entre nós. Tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Glória a Jesus, nós não somos daqui. A palavra do Senhor vem dizer que nós temos uma cidade preparada, celestial, para mim e para a sua morada. Eu quero agradecer ao Senhor porque em tudo Ele é bom, em tudo Ele vive, Ele reina, Ele vive, Ele tem cuidado de nós. Eu quero declarar neste exato momento que o nome do Senhor Jesus tem poder sobre mim e sobre você para assim destruir todas as cadeias, toda tentativa de levante do adversário contra mim e contra a sua vida, porque Jesus já chegou primeiro. Jesus, Ele já chegou primeiro. Aleluia. Siga declarando aí onde você estiver. Jesus chegou primeiro na minha casa. Jesus chegou primeiro na minha vida. Jesus chegou primeiro. Louvado seja Deus, porque Deus, Ele sempre vai chegar primeiro e a última palavra na minha e na sua vida sempre vai ser dele. Que a força de Deus venha sobre mim e sobre você, em nome do Senhor Jesus. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, eu não sou daqui, pra casa eu voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. O Messias aguardado, Ele vem me buscar, Ele vem te buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada, um piscar de olhos acontecerá. A igreja do Senhor, louvado seja Deus, será arrebatada, porque está escrito que Ele virá, em breve não tardará. E assim a igreja espera ansiosamente a vinda de Cristo. Glória a Jesus. Yeshua,
Yeshua, que Jesus ele possa enxuar a minha casa e a sua, que significa salvação. Glória a Jesus. Que essa presença do Senhor venha sobre mim e venha sobre ti de modo sobrenatural, e que em tudo ele permaneça. Louvado seja Deus na direção e no controle da minha e da sua vida. E assim eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, verso de número 7 em diante, que diz assim: Glória a Jesus. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus ossos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. E eu quero repetir essa palavra que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, que diz assim: Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor se enfraqueceram. Glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Eu entendo que a pessoa, quando ela começa a envelhecer, o natural do corpo é que nós venhamos a adquirir, louvado seja Deus, algumas coisas mediante a idade. Mas a palavra vem dizer que o servo do Senhor, está escrito, capítulo 34, verso 7. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Ou seja, Moisés ele não perdeu a visão, Moisés ele não deixou de ver, louvado seja Deus, e Moisés não deixou de ter vigor, porque é assim que a presença do Senhor faz em ti. E quando eu li essa palavra, o Espírito Santo, ele falou grandemente ao meu coração a respeito de uma outra palavra, que vai ser palavra-chave, para que Deus ele fale aquilo que ele quer falar comigo e contigo. E quando eu li, o Espírito Santo disse para mim: eu dou força. Moisés ele tinha 120 anos de idade, uma pessoa com 120 anos, que não perdeu o vigor, não perdeu a visão. Qual é a explicação, humanamente falando, para que isso aconteça? Eu creio que a medicina, se fosse no tempo de hoje, Deus relatando o que aconteceu aqui com Moisés, se alguém visse alguém de 120 anos, louvado seja Deus, com essas características que a Bíblia vem relatar que Moisés tinha quando morreu, seria um caso, aleluia, praticamente impossível para a humanidade. Seria como que os médicos ficariam espantados em relatar. Mas Deus é o Deus que me trouxe aqui para dizer para mim e para você que Ele é o Deus que me dá força. Glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. E quando o Espírito Santo falou comigo que Ele é quem fortalece, Moisés passou por uma longa caminhada. Moisés passou cerca de 40 anos no deserto de Midian, pastorando as ovelhas do seu sogro Jetro. E a Bíblia vem dizer que depois Moisés passa cerca de mais 40 anos, aproximadamente, não chegou aos 40 porque ele não entrou na terra prometida. Mas a palavra do Senhor vem dizer que Moisés, ele viu a terra prometida. Versículo de número, aleluia, 4, parte B, diz assim: permiti que você a visse com os seus olhos, mas você não atravessará o rio, nem entrará nela. Moisés ele chegou a ver a terra prometida, mas não entrou. Então eu veio a entender que Moisés verou ali sim, cerca de 40 anos. E toda a trajetória de Moisés, de seu crescimento espiritual, de seu crescimento pessoal, a palavra vem dizer que Moisés estava no deserto. Porque Moisés ficou no deserto aprendendo, depois Moisés foi para o deserto para ensinar. E eu glorifico o nome do Senhor, porque Deus ele tem um propósito em tudo isso. Mas a Bíblia vem dizer que embora Moisés estivesse, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no deserto, nos diz a palavra que Deus o fortalecia. E o que Deus vem dizer para você, Deus pegando esse texto como base de Moisés, para que eu e você venhamos a entender que Ele é a nossa força. Deus ele vai passear pela Bíblia, porque enquanto eu li essa palavra, era como se ao mesmo tempo eu estivesse lendo outras.
Era o Espírito Santo de Deus me trazendo à memória palavras louvado seja Deus, que está escrito ao longo da Bíblia a respeito de força. E eu quero ler aí 2 Tessalonicenses 3, verso de número 3. Nós vamos fazer leitura de alguns textos na Bíblia que fala a respeito da força, porque o Espírito Santo ele quer falar grandemente ao meu e ao teu coração, porque muitas das vezes, pelas lutas diárias, pelo cenário que nós vivemos, louvado seja Deus, para nós adquirirmos ali o nosso sustento diário, nós precisamos ter força, nós precisamos buscar estar de pé na presença do Senhor todos os dias, nós precisamos ter ânimo para realizar as nossas tarefas diárias, seja de casa, seja no trabalho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero ler 2 Tessalonicenses 3:3, que diz assim: mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Olha só que palavra poderosa. Vou repetir, que diz assim: mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá. E Deus veio dizer que é Ele quem te enche de força, é Ele quem te enche de vigor. E é por isso que o salmista ele vem clamar lá no Salmo de número 23 pelo vigor do Senhor, porque ainda que nós venhamos a nos alimentarmos fisicamente falando, o alimento da matéria do corpo, nós precisamos alimentar a nossa alma com o Espírito de Deus. E é Ele que nos dá força para prosseguir. E é sobre isso que Deus ele vem falar, que Ele é a tua força. E nós vamos passear aqui pela Bíblia para que Deus ministre. Eu gostaria e peço para que você preste atenção em cada palavra que vai ser aqui mencionada por intermédio desse contexto de força. E Deus ele vai falar grandemente ao meu e ao teu coração. E diz assim a palavra do Senhor, lá no livro de Isaías, nós lemos, glória a Jesus, Deuteronômio 34, que fala sobre a vida de Moisés um pouco, sobre como quando Moisés veio ali a ser recolhido pela mão do Senhor. Mas a Bíblia vem falar que Moisés, mesmo tendo 120 anos de idade, Moisés não perdeu a sua visão. Moisés não perdeu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o seu vigor. Está escrito que o vigor de Moisés não foi enfraquecido. Aí nós lemos lá 2 Tessalonicenses 3:3, que vem dizer que Deus é fiel e Ele fortalecerá e nos guardará do maligno. E eu quero dizer que é Deus quem te enche de força e quem guarda a sua vida, a sua casa. E agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra que o Senhor traz, 41, verso de número 10, uma palavra muito conhecida e eu gosto muito dessa palavra. Louvado seja Deus, que diz assim: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus está dizendo que Ele vai nos fortalecer, vai nos ajudar, vai nos segurar com sua mão direita. Louvado seja Deus, vitoriosa. A mesma mão que tirou o povo do Egito. Porque está escrito que o povo foi tirado do Egito debaixo de um jugo, há cerca de 400 anos escravizado pela mão poderosa do Senhor. E aí Deus está dizendo para a sua nação: eu o fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a minha mão, com a destra. Louvado seja Deus, ou seja, com a minha mão direita. E eu glorifico ao Senhor por esta palavra poderosa. E eu gostaria que você, louvado seja Deus, abrisse aí a Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 73, verso de número 26. Louvado seja Deus, que diz assim: a minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Eu vou repetir e diz assim: a minha carne e o meu coração desfalece. O que é a carne? O que é o coração? A carne é o físico, o coração são as emoções. O local onde nós guardamos tudo aquilo que vem para nos entristecer. E o salmista está dizendo assim: a minha carne, o meu físico, ele enfraquece. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. O meu coração também desfalece, mas Deus é a minha fortaleza. Ele está dizendo: Deus é a minha força.
ainda que o meu coração, ainda que a minha carne venha se enfraquecer, venha se abater, a força do Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está em mim. E o Deus que me trouxe aqui veio com essa palavra dizer ao seu coração que Ele é o Deus de força. Ele é o Deus de força. Ele é o Deus de força. É Ele quem te fortalece. Está escrito que Jesus desceu nas mais baixas profundezas. Glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Ele é a própria força. Quem teria força para descer num local obscuro, num local tenebroso como Jesus, aleluia, foi? Para resgatar, louvado seja Deus, o meu direito e o teu direito de ter comunhão com os céus. Mas Jesus, Ele fez. Você quer um exemplo de força maior do que ressuscitar, do que reinar eternamente, louvado seja Deus? E Deus está falando que muitas das vezes nós precisamos pedir o quê? Esta força, essa força que vem de Deus. E aí eu gostaria, louvado seja Deus, que você abrisse aí a sua Bíblia. Louvado seja Deus. Livro de João, capítulo de número 1 João, perdão, não é João depois de Mateus. É 1 João, próximo de Apocalipse, onde João é exilado ali na ilha de Patmos. Deus revela o Apocalipse para ele. Então nós vamos fazer a leitura de 1 João, que está próximo de Apocalipse, e não de João, o Evangelho de Jesus, que está próximo de Mateus, Marcos e Lucas. Estou explicando porque tem 3 João na Bíblia. Louvado seja Deus, para que você consiga verificar onde é. Livro de 1 João, próximo de Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 14, diz assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Glória a Jesus. E já vencestes o maligno. Está escrito que João, ele escreve para alguém ali, para os pais, mas ele também deixa uma palavra para os filhos. E ele diz assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. O que te faz forte, o que vai te fazer forte, o que vai me fazer forte, é a palavra do Senhor Jesus, que vai estar dentro do teu coração e dentro do meu coração. É nós nos enchermos dessa força, dessa palavra, crer, louvado seja Deus, ter fé, sem duvidar nas escrituras sagradas. Que a mesma manifestação de Deus, aleluia, de Gênesis a Apocalipse, é da mesma forma que Deus também tem para cumprir, aleluia, na tua vida. Está escrito que João, ele diz: Vós jovens sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós. Olha só que explicação, que contexto. Quando a palavra de Deus está em mim e está em ti, ainda que o corpo, a matéria canse, ainda que o coração desfaleça, ainda que fisicamente você não tenha recursos, o teu espírito vai estar forte na presença do Senhor Jesus. Deus está dizendo: está se sentindo cansado, está se sentindo sem força? Faz como Davi, clama o vigor, clama a restauração. Eu entendo que em algum momento da caminhada o corpo de Moisés pode até ter ficado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, cansado. Mas cansaço é diferente de falta de vigor. Quem não cansa? Nós somos humanos. Mas o que a Bíblia está querendo dizer aqui é que Moisés, ele não desfaleceu. Ele estava ali tomando posse da palavra de Deus, porque Deus disse que iria ser com ele. Deus disse: Moisés, eu te chamei. Eu te chamei. E quando Deus, ele chama, é Ele quem fortalece. Mas se você está sentindo que está com poucas forças, olha o que Deus, ele fala na sua palavra. Que Ele está vendo. Que mesmo que com as nossas poucas forças, nós não temos negado o nome dEle. Eu entendo que Jó, ele não tinha talvez força física, mas ele tinha força da sua mente, a força, louvado seja Deus, do Espírito bradando dentro dele. E aí, eu quero ler contigo, louvado seja Deus,
o livro de Salmos, que diz assim, de Isaías, que diz assim, capítulo 9, verso de número 6. Eu vou ler bem pausadamente, porque assim o Espírito Santo está me solicitando. Glória a Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Repita aí, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deus me trouxe aqui com essa palavra e me fez passear em alguns textos da Bíblia para que eu e você entendêssemos que Ele é a própria força, Ele é o próprio poder, e estando o poder, louvado seja Deus, habitando dentro de mim e dentro de você, você acha mesmo que você não vai ter força para se levantar? Você acha mesmo que você não vai ter força para tentar mais uma vez? Você acha mesmo que você não vai ter força, louvado seja Deus, para clamar? Você acha mesmo que você não vai ter força para orar, para meditar na palavra, para acreditar, para confiar? Mas o Espírito Santo de Deus que me trouxe aqui, ele veio dizer: a minha força está aí dentro de você. Li vários textos da Bíblia para te mostrar que eu sou força. Sabe o que Deus veio dizer para mim e para você? Que Ele é a própria força. Olha o que está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo de número 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Verso de número 6. Deus forte. E se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver a força do Senhor. E eu gostaria que você abrisse aí, eu não vou abrir aqui agora no momento, mas se você quiser olhar, está escrito lá no livro de Reis, capítulo de número 13, vem começar a narrar a história de um homem por nome Sansão. E a Bíblia vem dizer que Sansão, ele recebeu uma força sobrenatural, como alguém poderia matar, louvado seja Deus, com aquela força que Sansão tinha. Onde a Bíblia vem dizer que de uma só vez, com a queixada de um jumento, louvado seja Deus, ele matou ali, aleluia, vários homens, 1000 de um exército, 1000 homens com uma queixada de um animal. Imagine só, aleluia, humanamente falando, isso seria impossível. E Deus, quanto ele trazia essa palavra ao meu coração, ele falou sobre a força que ele colocou em Sansão. Ele falou sobre a força, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele colocou ali, nas mãos de nas mãos de Arão, quando Moisés estava orando na peleja para que Josué, que estava lá embaixo guerreando, ganhasse a guerra. A palavra do Senhor vem dizer que Deus levanta, louvado seja Deus, Arão e porque fisicamente o corpo de Moisés ali naquele momento cansou. Mas Deus, ele levanta a força. Deus, ele traz a força de um lado, Deus, ele traz a força do outro, porque Deus, ele nunca vai te deixar, Deus, ele nunca vai me deixar guerrear sozinho. Está escrito que a peleja não é minha, que a peleja não é tua, mas a peleja é do Senhor, e Ele pelejará por vós. É Deus quem peleja por mim, por você. E muitas das vezes nós estamos gastando as nossas poucas forças, nos desgastando. E Deus está dizendo, não sei porquê, não sei para que tanta força em determinadas situações que você sabe que somente a minha mão. O que Deus vem dizer é: se revista da força do Espírito, se revista da força do homem interior, da presença do Espírito Santo. Está escrito que Deus, ele trouxe uma força, louvado seja o nome do Senhor Jesus, na vida de Sansão. Está escrito que João lá, quando Deus, ele começa a revelar as coisas vindouras, aleluia, Deus, ele fala por intermédio da vida de João: diga para os jovens que eles são fortes, porque a palavra do Senhor, aleluia, está sobre eles, e eles já venceram o maligno. Deus vem dizer: a minha palavra está sobre ti, então tu vai ter força para vencer. O quê? O reino das trevas. Tu vai ter força para vencer o adversário, que é adversário da minha e da sua alma. Aquele que tenta dia após dia, porque a palavra do Senhor vem dizer que o adversário, ele tenta o tempo todo se levantar para me atacar e te atacar. Mas está escrito que Deus, ele é força, Deus forte. Chame esse Deus forte para a peleja. Faça como Ezequias, que num tempo em que o reinado de Senaqueribe subiu,
Oh, aleluia, ainda mandou cartas para afrontar o povo de Deus. E disse assim: olha, eu já destruí muitas nações e tu será a próxima. Está escrito que Ezequias, glória a Jesus, colocou aquela afronta diante do Deus da força. Está escrito que o Deus forte enviou um anjo que pelejou contra 185 mil homens de guerra. Esse é o Deus forte que você serve. E Deus veio me lembrar, e Deus veio te lembrar o quanto Ele é forte. Forte o suficiente para quebrar cadeias, destruir grilhões, quebrar o arco, despedaçar a lança, queimar os carros e os cavaleiros no fogo, destruir toda a casa de Togarma. Esse é o nosso Deus. O Deus poderoso, aleluia, que por intermédio do seu poder abriu o mar para que o povo pudesse passar. O Deus que a mão dele está em tudo, que criou todas as coisas, porque está escrito que o salmista, ele diz: elevarei os meus olhos para os montes, porque de lá virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O salmista está dizendo: olha a força desse Deus, que com uma palavra ele disse: haja luz. Com uma palavra ele disse: haja vegetações. Com uma palavra ele disse: haja seres vivos. E haja seres que rastejam, e haja seres que voam. Com uma palavra ele fez separação da terra e das águas. Esse é o Deus de força. Senhor dos exércitos é o seu nome. Deus forte, como Isaías vem falar. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O Deus que me trouxe aqui é o Deus que veio dizer que não há ferrolhos e nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, não há culpa que fique de pé diante da presença do Senhor Jesus. Não há enfermidade, não há calúnia, não há levante, não há deboche, não há crítica, não há doença, louvado seja Deus. Não há perseguição, nada deste mundo, não há aflição, não há luta que permaneça de pé diante da voz do Senhor, diante do forte. É por isso que a Bíblia vem dizer que todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Por que todo joelho se dobrará? Porque ninguém vai ficar de pé diante da glória de Deus. Porque o Deus forte vem, e quando a força vem, o poder da glória que está sobre ele não deixa ninguém vai ficar de pé. Todo joelho se dobrará, porque nele está a força. Ainda que não tenha adorado a ele em vida, louvado seja Deus, ainda que não esteja mais aqui entre nós, vai ressuscitar. Louvado seja Deus, vai ter que adorar. Ainda que não sirva a ele, ainda que não acredite, vai ter que se dobrar. Ele é esse Deus de força. Sabe por que Deus está falando todos esses contextos, todas essas palavras, para eu e você entendermos a força e o poder que ele tem. Um poder sobrenatural, inigualável, sobrenatural, que não pode ser comparado a nada. Esse é o teu Deus e o meu Deus. E o Deus que me trouxe aqui, me trouxe com uma missão de clamar com você, pela força do Espírito Santo, pela presença de Deus, uma porção do que Deus derramou sobre a vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de Sansão, sobre a vida de Moisés, porque quem está em Cristo vai receber sim força, vai receber vigor, vai receber renovo, vai receber restauração. Ele tem um renovo para mim, para você. Ele tem uma graça poderosa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero orar neste momento. Querido Deus, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada porque o Senhor, meu Deus, é o Deus que nos fortalece. Nós tributamos a honra e a glória ao teu nome porque nós entendemos, meu Pai, aleluia, que pelo teu poder e pela tua força nós estamos de pé. Nós entendemos que se não fosse a tua mão poderosa, meu Pai, aleluia, nós já teríamos sido consumidos, como está escrito, que as tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Meu Deus, nós queremos clamar a força, meu Deus, a força que estava sobre a vida de Moisés,
Eu entendo e sei que não foi fácil caminhar 40 anos no deserto de Midian. Depois mais cerca de 40 anos, aleluia, no deserto para tentar chegar à terra prometida. Oh, meu Deus amado, Deus querido, a força que o Senhor colocou, meu Deus, aleluia, em Sansão. A força, meu Deus, que está escrito, louvado seja Deus, que despedaça a cadeia e quebra o jugo, que quebra grilhões e correntes. Meu Deus, nos fortaleça o nosso espírito, que todo abatimento de alma, em nome do Senhor Jesus, seja neutralizado pelo poder do sangue de Cristo. Que nós venhamos a receber força, que nós venhamos a receber vigor, que nós venhamos a ser restaurados da presença do Senhor. Oh, Deus amado e Deus querido, está escrito no livro de, aleluia, 2 Tessalonicenses 3:3, que o Senhor é o Deus que nos fortalecerá e nos fará vencer o maligno. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor é o Deus que nos fortalecerá. Está escrito também lá no livro de Isaías, meu Pai, no capítulo 41, verso de número 10, que o Senhor, aleluia, nos ajudará, que o Senhor nos fortalecerá, que o Senhor nos tomará pela mão direita. Oh, meu Deus, nós entendemos aqui, Senhor, com esta palavra, que não há poder, não há força maior do que a tua. Por isso nós clamamos a força dos céus, aleluia, depositada sobre nós. Oh, meu Deus, a força, meu Pai, aleluia, de vontade. A força que o Senhor, aleluia, aleluia, permitiu que Jesus estivesse ali, meu Deus, naquele deserto. Somente alguém com a força do Espírito Santo para suportar, meu Deus, 40 dias sem se alimentar, 40 noites, meu Deus, aleluia, naquele deserto sendo tentado, meu Deus. É o Senhor quem fortalece. Fortaleça aquele que está sendo tentado, fortaleça aquele que está desanimado, fortaleça aquele que se prostrou, fortaleça aquele que pensou em desistir. Fortaleça aquele, meu Deus, que está dizendo que está cansado. O Senhor é o Deus que dá, meu Pai, força ao cansado e dá graça aos humildes. Oh, meu Deus, está escrito: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em outras palavras, o Senhor está querendo dizer: e eu vos darei força. Nós viemos clamar da tua força, do teu poder, da tua graça, meu Deus, do teu perdão. Nos fortaleça, como está escrito, que o Senhor é Deus forte. E o Senhor sendo Deus forte, não tem como nós, meu Pai, não sermos fortes, porque está escrito em nome do Senhor Jesus que o Senhor habita em nós, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está dentro de mim, se o Espírito Santo está dentro do meu irmão, nós clamamos a força em nome do Senhor Jesus e nós declaramos força de Deus sobre nós. Força de Deus sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre o nosso corpo. Vai restaurando, meu Deus, vai renovando em nome do Senhor Jesus. E assim nós te agradecemos por esta palavra poderosa. Que os céus te abençoe poderosamente. Se você tem sentido Deus falar com você por intermédio dessa palavra que Ele traz ao seu coração, ajuda aí compartilhando, deixando o teu like, para que assim a presença do Senhor Jesus possa falar com outra vida que também esteja precisando. Eu sei que assim como eu preciso, você precisa da palavra de Deus, e todos nós, porque está escrito que todos nós somos obra das mãos do Senhor. Então, se você se lembrou de alguém neste exato momento, compartilhe a palavra do Senhor com esta pessoa, e eu tenho certeza que ela vai te agradecer, porque não é minha palavra, não é tua, mas é do Senhor Jesus. Nós somos apenas canal de bênção para transmitir aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Texto que o Senhor trouxe para a nossa meditação. Você vai ver aí livro de Isaías, livro de Salmos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, livro de Tessalonicenses, 1 a João, louvado seja Deus. E nós começamos a ler a palavra que está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, que eu vou repetir, que foi o primeiro texto, e por intermédio desse texto o Espírito Santo me lembrou dessas outras palavras e de outras mais que estão escritas na Bíblia a respeito de força. E para confirmar, o Espírito Santo ainda falou um pouco do que está escrito lá no livro de Reis, no capítulo de número 13, que vem falar a respeito da força que Deus colocou sobre a vida de Sansão. Para que eu e você não venhamos a duvidar, para que eu e você venhamos a esperar nesse Deus de força. Livro de Deuteronômio 34, verso 7 diz assim: Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia nem os seus olhos nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Fique com esta palavra e guarde na tábua do seu coração. Receba força, receba ânimo, receba vigor, restauração em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe.
Aleluia. Receba um abraço também em Cristo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que Deus, Ele te enche, aleluia, te capacita, te restaura e te renova. Em nome de Jesus. Amém.